Você está no seu lugar? Você se sente bem na sua pele, no lugar que você está? Você sabe se posicionar? Nesse vídeo, você vai ver o que tem a ver saber se posicionar, estar bem no seu lugar e tomar um rumo na vida. Um rumo na vida que faça sentido para você. Quando a gente fala em estar no seu lugar, se posicionar, algumas pessoas confundem isso com autoritarismo, com controle. Quem se posiciona controla o outro, quem se posiciona se sente superior ao outro. E não tem nada a ver com isso. Estar bem no seu lugar e se posicionar de acordo com o que é justo e o que é essencial para você no seu caminho é estar integrado. Na antroposofia, a gente fala de alinhamento dos corpos. Estar no seu lugar é alinhar seus pensamentos, seus sentimentos, alinhar o seu estado do corpo físico. Como é que está seu corpo físico? Os ritmos, o cansaço, a atividade, o descanso. Estar no seu lugar é saber desfrutar com sabedoria da sua força vital, da sua energia de vida. E quando a gente está alinhado, a gente consegue fazer com que todos esses corpos, o corpo astral que tem a ver com sentir profundo e com pensar profundo, o corpo etérico que tem a ver com a força vital, o corpo físico e todas as metamorfoses que ele vive ao longo da vida, o seu estado de saúde atual, o seu momento biográfico, a sua idade, o seu momento de vida. E que todos esses corpos estejam alinhados com o corpo do eu. O corpo que traça o seu destino e que conduz a essa realização, a essa concretização do que é verdadeiramente essencial na sua vida. Então, estar no seu lugar é estar em saúde. Saber se posicionar é saber preservar, cuidar e nutrir todos esses corpos, para que eles andem alinhados, para que você não fique fragmentado, pensando algo, sentindo outra coisa e agindo uma terceira coisa que não tem nada a ver. E por que isso é importante, Marina? Por que é importante estar no meu lugar para tomar um rumo na vida? Quando você não está no seu lugar, você perde. Você perde energia, porque você dispersa. Quando você não está no seu lugar, você perde e desperdiça recursos, dinheiro, tempo. E tempo é vida. Quando você não sabe se posicionar adequadamente, corretamente, você está desperdiçando vida. Quando você sabe, quando você aprende a escutar seu corpo, a alinhar o movimento do seu corpo com as suas emoções, com os seus pensamentos, a agir na direção de concretizar os projetos, os sonhos que realmente fazem sentido para você, você tem saúde, você tem alegria de viver, você tem disposição e vitalidade de acordar todas as manhãs, porque você sabe que tudo que você viver nesse dia, mesmo os desafios, fazem sentido. E qual é a vantagem, Marina, de eu dedicar tempo, energia, esforço para aprender a estar no meu lugar? Que benefício eu vou ter
Porque a vida está tão corrida, as pessoas estão meio que sendo atropeladas com tantas regras, imposições e um ritmo que não é natural, que não é humano. Por que eu vou ainda dedicar um tempo, Marina, para me alinhar, para estar no meu lugar? Será mesmo que existe esse meu lugar? Será mesmo que tem algo de muito único e especial para eu fazer aqui na Terra? E eu vou te dizer, eu tenho certeza que sim. Porque cada ser humano é único e cada ser humano traz em si algo de precioso. E se cada um de nós estivermos realmente no nosso lugar, a vida é muito mais fluida, a vida é muito mais rica, com as preciosidades que cada um traz. E se você se dedica agora a se apropriar desse seu lugar, seja ele o seu lugar na família, né? Muitas vezes a gente se omite de assumir o nosso verdadeiro lugar na família, na nossa família. Seja ele o seu lugar no trabalho. Você assumir suas competências, você assumir suas qualidades, assumir seus posicionamentos, assumir a sua criatividade, a sua força criativa. Às vezes é necessário assumir um lugar de empreender uma mudança. E pode ser uma mudança de casa, de trabalho, pode ser uma mudança no seu relacionamento. Então, assumir o seu lugar, às vezes pode parecer um desafio, porque você vai sair de algo conhecido para algo novo. Mas depois que você ultrapassar essa barreira do medo, do receio, desse desconforto, você vai descobrir que quando você está no seu lugar, realmente você está vitalizado, realmente você tem energia para executar, para agir na direção do que faz sentido para você. Muitas vezes, tem pessoas que procrastinam muito tomar uma decisão. Procrastinam muito mudar de trabalho, ou mudar de cidade, ou sair da cidade e ir para o campo, ou fazer uma mudança importante no relacionamento. E esse tempo que vai passando e a energia que você vai desperdiçando, elas não voltam mais. Não é possível voltar. Então o tempo hoje é um tempo de posicionamento. Na antroposofia a gente fala que nesse momento estamos vivendo a época da era da consciência. E na era da consciência, cada um de nós é convidado a se posicionar, a tomar uma posição, a assumir uma posição diante dos vários acontecimentos da vida. E não é uma posição estática, é dinâmica. Todos os dias você é convidado e confrontado a tomar mais uma posição. Ou você pode decidir não tomar posição nenhuma e deixar se levar por uma massificação. Seja ela a massificação das ideias, seja a massificação dos sentimentos. Às vezes existe massificação mesmo dos sonhos, dos ideais. E nesse movimento você se distancia do que existe de único, do que existe de verdadeiramente único, precioso, o seu tesouro pessoal que você desperdiça.
se você se distancia dele. E qual o melhor momento, Marina? Qual o melhor momento para eu começar a me posicionar? Qual o melhor momento para eu alinhar o meu lugar sagrado com o meu rumo na vida? Eu posso te responder que o melhor momento é agora. É no agora, no momento presente, que você pode agir na direção de assumir esse lugar. E eu não estou falando de assumir esse lugar de uma forma irresponsável. Né? Tem pessoas que falam assim, então eu vou largar esse emprego, então eu vou largar o marido, então eu vou mudar de cidade agora, arrumar minhas malas e sair. Talvez esse seja o seu caminho, realmente. Mas quando eu falo de assumir o seu lugar, tem a ver com se trabalhar na direção de alinhar esses corpos, de alinhar os seus pensamentos, sentimentos, com o momento do seu corpo físico, com a sua ação no mundo, com a sua vitalidade no mundo. Aqui na Lanterna Biográfica, Saulo e eu, a gente desenvolveu um método para que você aprenda ferramentas que vão te levar nessa direção de reconhecer o seu verdadeiro lugar, a sua verdadeira posição sagrada em cada uma das áreas da sua vida. Ferramentas que te empoderam, que te fortalecem para assumir as mudanças, as decisões importantes, né? Os posicionamentos justos para você em cada uma dessas áreas. Um método que te leva na direção do teu rumo na vida. Um método que te aproxima ainda mais da ação essencial que você precisa vivenciar agora. Eu vou contar para você o que é que acontece quando você não está no seu lugar. Quando você não ocupa esse seu espaço sagrado e quando você não se posiciona corretamente como precisa. Comigo aconteceu, numa época da minha vida, que eu estava muito ocupada atendendo a um monte de demandas, respondendo às várias demandas dos papéis que eu assumi e que eu não estava efetivamente colocando em prática a minha criatividade. Que eu não estava realmente fazendo o que eu precisava fazer no meu trabalho. E aí acontecia que o dia passava, eu tinha feito um monte de coisas, mas a sensação era de frustração. A sensação era de que eu não tinha feito o que realmente precisava ser feito. E esse conflito durou alguns meses. Era como se a minha energia vital estivesse indo pelo ralo. Eu vivia cansada, mas um cansaço enorme. Eu fazia muitas coisas de acordo com as demandas, porque eu era muito solicitada. Mas no final do dia, antes de dormir, sempre essa sensação de frustração, de que eu não dei nem um pequeno passo na direção da minha ação criativa, do que eu realmente queria implementar, do projeto que eu realmente queria implementar. E aí eu fui adoecendo. Cada mês eu tinha uma doença diferente. O meu corpo sinalizando que não estava integrado. O meu corpo sinalizando que os meus pensamentos, os meus ideais, os meus sentimentos não estavam integrados com a força criativa no mundo que eu precisava implementar. Eu estava fragmentada. Nessa fragmentação, na minha experiência,
aconteceu os adoecimentos para sinalizar que algo estava desintegrado, que algo estava esfacelado. E eu precisei me dar o tempo, né, a partir da experiência dos adoecimentos, das doenças, me dar um tempo de se recentrar, me dar o tempo de centrar e perceber o que realmente era essencial e de criar possibilidade de como esse essencial ia vir para a matéria, vir para o meu dia a dia. Então, essa experiência, quando a gente não está no nosso lugar, assumindo o nosso lugar de força, de poder e de posicionamento, pode ser sinalizado pelo adoecimento do corpo físico. Essa foi a minha história. Nas pessoas que eu acompanho, eu vejo também que tem outros sinais quando a pessoa não está alinhada, não está se posicionando no que realmente significa, no que realmente tem importância, no que realmente é essencial. Teve uma pessoa que eu acompanhei que no início desse acompanhamento existia também esse desafio de posicionamento, esse desafio de estar no seu lugar. Mas esse desafio ele era evidenciado por sintomas diferentes. No meu caso, eu adoeci muitas vezes até cair a ficha e dizer, olha, vamos alinhando, até o ponto que quando a gente está alinhado corretamente, o corpo fica saudável, a gente tem mais energia disponível e a vida é mais fluida, porque a gente está no nosso lugar, fazendo o que precisa ser feito. Mas teve uma outra pessoa que eu acompanhei, que com ela os sintomas eram outros. Era um carro que quebrava, a chave da porta de casa que perdia, um sapato que largava ao seu lado no meio do caminho para o trabalho. E era uma pessoa que estava com muita dificuldade de se posicionar em casa e de se posicionar no trabalho. E aí, tudo que era relacionado à casa e ao trabalho, acontecia algo externo, tá? Não era no corpo físico, mas era algo externo. Era algo que quebrava, era um chuveiro que queimava a resistência. Isso num espaço de tempo super curto. Várias coisas acontecendo, travando o movimento de vida dessa pessoa para que ela precisasse se posicionar. E esses são só sinais, sejam eles físicos, sejam eles acontecimentos externos, sinais de que algo precisa ser trabalhado para ser alinhado. De que você precisa se posicionar em uma ou mais áreas da sua vida e a partir de uma ação justa, integrada, você vai ver que várias possibilidades se abrem. Eu vou trazer aqui para você uma analogia entre estar no seu devido lugar, assumir, se posicionar nesse lugar e a equitação. Montar o cavalo. Eu pratico a equitação etológica, que é uma abordagem de relacionamento com o cavalo. A gente não usa rédea, não usa cabresto, é um espaço de muita liberdade. E o cavalo ele avança, ele para, ou ele segue numa direção ou noutra a partir da nossa intenção e da nossa comunicação clara com ele, e não a partir de um puxão de cabeça, uma tapa, nada disso. E aí o que acontece? Quando a nossa cabeça está lá longe pensando em outra coisa,
o cavalo vai fazer a vida dele. Vai comer uma graminha, vai andar em outra direção, vai parar, vai andar para trás. Ele não está nem aí para você se a sua cabeça está em outro lugar. Se os meus sentimentos estiverem meio confusos, eu estiver pensando e sentindo coisas que não tem nada a ver com aquele momento presente, que é o momento de montar e de ter essa relação com o cavalo, ele também se dispersa. Só quando eu consigo realmente estar alinhada com o meu pensamento, minha intenção clara de para onde eu quero ir, os meus sentimentos calmos e a minha vontade de agir, de ir nessa direção, é que o cavalo me acompanha e segue tranquilamente. E na hora que eu preciso parar, aliviando a respiração e com a intenção clara de parar, ele para junto, ele percebe. Então assim é o seu rumo na vida, né? Como esse cavalo na equitação etológica. Assim é o seu rumo na vida. Você precisa estar alinhado. Esses pensamentos, esses sentimentos, essa força de vontade de agir precisam estar alinhadas como um belo cavaleiro. E é nesse alinhamento que o rumo na vida vai ser fluido. Que você não vai precisar desperdiçar energia em tarefas, em atitudes desnecessárias. E você vai usufruir do fluxo, do movimento. Então você vai experimentar ser reabastecido no próprio movimento, né? Embalado no movimento, reabastecido de energia nesse movimento. Uma outra analogia que eu posso trazer aqui, da importância de você estar no seu devido lugar e no seu posicionamento justo, é a relação com as crianças. As crianças, elas captam precisamente quando você está inseguro, quando você não sabe realmente se deveria dizer sim ou não, quando suas emoções estão confusas. Então o que acontece é que quando uma criança vem te pedir algo, você não sabe realmente se deveria dizer não ou sim, e você titubeia um pouco, é possível que ela insista. E mesmo que você diz não, mas sem acreditar muito no seu não, é possível que ela não aceite. E várias cenas de estresse entre filhos e pais relacionados a uma negação de um pedido tem a ver com esse tal posicionamento, com essa resposta, com esse sim ou com esse não, está realmente alinhado com o que o adulto pensa, sente e age, a coerência, a integração, a integridade de cada palavra na relação. E o mesmo serve para o amor, para a manifestação do amor e do carinho com as crianças. As crianças sentem e percebem se você está alinhado ou não. Se você está só pensando no problema do seu trabalho e não está conseguindo brincar com a criança ali naquele momento. Ou está brincando, mas já está com a cabeça em outro canto. A criança sente que essa ação ela não está íntegra, que essa ação do brincar está turva com todos esses sentimentos e emoções que às vezes você traz. Então a necessidade de se trabalhar para trazer essa qualidade de presença e assumir esse lugar, essa posição, vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. E sabe onde é que as pessoas mais erram nessa questão do tomar o seu lugar e se posicionar? As pessoas às vezes se posicionam de uma forma explosiva.
Então o posicionamento em si já não está alinhado. Então é uma pessoa que explode com o companheiro, com a companheira, para garantir esse lugar, para preservar esse lugar. Ou é uma pessoa que vira a página, fecha, bate a porta e rompe um contrato de trabalho porque não aguenta mais. Ou é uma pessoa que diz, bom, já que eu estou dedicando tanta energia a algo que não faz o menor sentido, vou embora desse trabalho, ou dessa família, ou desse relacionamento e vou começar uma vida nova, do zero. Quando a gente toma uma decisão, ou faz algum tipo de ruptura, de mudança de movimento, na cólera, tomado pelas emoções, a gente já não está alinhado. Então, o convite dentro da lanterna biográfica é que todas essas decisões, movimentos, na direção do que realmente faz sentido para você, sejam feitos de uma forma que você integre o seu pensar, o seu sentir e a sua ação no mundo. E essa integração é possível em todas as áreas da sua vida. Seja na área profissional, na área familiar, no lazer, nas suas finanças, no seu local de vida, no seu local, meu ambiente de vida, sua casa, sua vizinhança. Aí você pode dizer para mim, mas Marina, ao invés de fazer um trabalho assim tão profundo como esse proposto dentro da lanterna biográfica, eu posso tomar o meu lugar decidindo, rompendo, me associando, mudando de vida. É possível. Mas na prática, essas mudanças, elas precisam que você nutra vários aspectos da sua vida, vários aspectos do seu eu. E se você vai numa direção só, logo mais vai aparecer sintomas de que tem uma área ou outra que está precisando de cuidado. Sabe aquela história do cobrir a cabeça, descobrir o pé, descobrir a cabeça e cobrir o pé quando o lençol é muito curto? Meio isso que às vezes acontece com quem decide resolver, dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho e vou resolver do meu jeito aqui, valeu pelo vídeo, vou resolver do meu jeito e vou me posicionar, vou me apropriar do meu lugar, do lugar que eu tenho na minha família, no meu trabalho, na minha vida social. É por isso que vale a pena um método. É por isso que vale a pena um método que leve em consideração essa diversidade, essa pluralidade dentro da sua vida, né? Que leve em consideração todas as áreas e esse alinhamento dos seus pensamentos, dos seus ideais, dos seus sentimentos mais profundos e da sua ação, da sua vontade de agir no mundo. E se te incomoda ver o tempo passar e você se sentir perdido, se te incomoda ter um dia a dia tão atribulado, com tantas demandas, que você chega ao final do dia e nem sabe se fez o que realmente fazia sentido. Porque você nem conseguiu parar com a qualidade de presença com seu filho, ou porque você dedicou tantas horas ao trabalho, mas no fundo não fez o que realmente fazia sentido para você. Ou que você gastou todos os seus investimentos numa casa que não faz o menor sentido para você agora, porque na verdade você está querendo mudar de cidade. Então, se você às vezes tem raiva de não conseguir se posicionar, ele está toda vez no mesmo lugar, seja na relação familiar, na relação amorosa, de não conseguir se posicionar no trabalho, com seu chefe, com seus colegas de trabalho. Se você está girando em círculo,
em torno desse tema e perdendo energia, perdendo tempo, perdendo vida, desperdiçando sua vida sem se posicionar. Seja por medo, seja por não saber como fazer, eu te convido a assumir as rédeas da sua vida. E aqui na Lanterna Biográfica, um método que a gente desenvolveu e que a gente aperfeiçoa todos os dias, ele vai te dar as ferramentas chaves. E a gente te acompanha ao longo desse método, da implementação desse método. A gente pega na sua mão para que você siga passo a passo e que você se aproprie dessas ferramentas. Uma vez que você se apropria dessas ferramentas, elas vão se integrar no seu dia a dia. E cada vez mais você vai desperdiçar menos energia. Cada vez mais você vai estar mais alinhado e com mais habilidade de dar as respostas certas, as respostas adequadas às situações. Cada vez mais você vai viver uma vida cotidiana com muito mais leveza, com menos tensões, com menos estresse. Você vai aprender a dizer sim ou não com muito mais tranquilidade, sem ficar partido, sem ficar dividido. E nessa experiência de colocar em prática as ferramentas disponibilizadas aqui na Lanterna Biográfica, você vai assumir o seu lugar e o seu caminho. Você vai tomar posse da sua própria lanterna biográfica. Seguir na direção da vida que faz sentido para você.